Matheus, sobre a parte de configuradores, eu gostaria que você comentasse um pouco da questão dos ganhos em termos de economias de custo, uma vez padronizando os arquivos, os configuradores, para outras subestações que possam usar algo, vamos falar, pré-estabelecido ou já pré-organizado. Então, qual que seria, o que você espera em termos desses ganhos de custo com a adoção dessa padronização? E é uma pergunta dupla. E gostaria que você comentasse também a questão da participação do usuário final, que Uhum. muitas vezes acaba se deixando ao terceiro algum tipo de responsabilidade ali quanto ao projeto, mas que o envolvimento do usuário final ele é importante para você comentar sobre isso e até que ponto ele é definitivo para que o sucesso do projeto. Então seria uma pergunta dupla para você aí, Matheus. Ah, perfeito, agradeço, Paulo. Com relação ao custo, a gente não tem um valor exato nesse momento, né, mas a gente tem uma expectativa boa, assim, com relação à parte do desenvolvimento do inicial nas etapas de projeto, né, e de configuração dos dispositivos, né. Com a padronização ali dentro do SSD, dentro de um arquivo normatizado, né, a gente acaba tendo muito ganho depois nessa etapa de configuração, né. Então o usuário ele consegue definir previamente como ficaria toda a estrutura de dados, e ele consegue repassar isso para o fabricante, né, para o fornecedor, né. E isso ele pode usar para o empreendimento A, B, C, D, então assim, isso independeria de qual fornecedor, se é um relé da Hitachi, da GE, da Siemens, né. Então a estrutura de dados deveria permanecer a mesma, né. Então você acaba tendo um ganho ao longo dos empreendimentos, né, nesse custo envolvido na configuração, né, no desenvolvimento inicial da solução, né. Então isso você tem a possibilidade de ter um ganho, assim, de muito tempo nessas etapas iniciais de configuração, né. Claro que você tem uma etapa prévia, né, que você tem que desenvolver essa especificação, e nada sai de graça, né. Então você tem um desenvolvimento inicial, um gasto inicial, um investimento inicial, né, dos profissionais para criar essa especificação. A partir do momento que a especificação está pronta, você começa a ter o retorno financeiro em torno de cada empreendimento que você for implantando, né. Só relembrando a segunda pergunta ali, Paulo, por favor, com É, relação às a ferramentas, questão né. da participação do Perfeito, do usuário. usuário. Sim, tem uma participação, efetiva do usuário, tá. O usuário tem que ter tem um papel fundamental dentro dessa estrutura, né. Então, até como foi bem apresentado, né, pelos demais aqui hoje, né, tem que ter uma capacitação profissional para conseguir criar essa especificação, né, para poder ter uma base necessária para desenvolver. Você precisa conhecer a norma, você precisa conhecer de estrutura de redes, você precisa conhecer sobre o sistema de proteção, você precisa conhecer da parte regulatória com relação aos procedimentos do rede do ONS, né, para juntar todas essas informações e conseguir fazer uma especificação aderente, né, aos requisitos da empresa, transmissora ou geradora, aos requisitos regulatórios, né. E além disso, você também tem que ter um certo conhecimento dos fabricantes, né, com relação aos modelos dos IEDs disponíveis, aos recursos que cada fabricante, disponibiliza nos seus dispositivos, né. Até para que a especificação seja aderente àquilo que tem disponível hoje no mercado, né. Não adianta fazer uma especificação linda e bela, mas que não seja tornada factível, né, na hora de configurar dentro do dispositivo, né. Então, além de todo esse conhecimento teórico da base, né, de produção e controle, você também tem que conhecer o que que tem disponível no mercado, né, pra poder ver como é que vai ficar a alocação das funções dentro dos dispositivos finais, né. Então, assim, é um trabalho que demanda bastante conhecimento, né, como já foi bem levantado pelos demais aqui, né, mas ele realmente tem uma previsão de ganho financeiro ao longo dos empreendimentos. A gente está caminhando muito para a aplicação de subestação digital, né. Ontem, nas apresentações, a gente já viu vários exemplos, né, de subestações reais já em funcionamento, inclusive na rede básica, né, dentro do grupo Eletrobras, né, a Eletronorte tem diversos vãos já, energizados inclusive, né, de reator, de produção de barras, de linhas, né, com o uso de barramento de processo, e a Eletrosul também, nesse contexto, está com subestações digitais para aplicação da subestação de Itajaí, né. Então já com esse conceito de desenvolvimento, a especificação antes de implantar, antes de entregar realmente a configuração dos dispositivos, né. Então a gente já está nesse primeiro desenvolvimento de Itajaí, já tentando aplicar esse conceito da engenharia top-down, né, com a partir da especificação, gerando a configuração final dos dispositivos, né. Mais para frente, talvez num próximo workshop da Comprova, a gente possa trazer os resultados efetivos, né, do que a gente está fazendo agora, né.